Salve galera, meu nome é Fabiana Gimenez e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os clássicos da sociologia. É um material que a gente viu aí durante toda a disciplina de Sociologia da Educação 1. Vamos lá? Ok, então vamos dar uma olhada nesses grandes pensadores. Olha só que bonitinhos. Eu tô falando de quem? Tô falando de Marx, tô falando de Durkheim, tô falando de Weber. Todos eles, vou dar uma olhadinha aqui, de novo, 1818, 1858, 1864. Por que isso é importante? Porque eles dividem o mesmo contexto histórico. Sim, eles dividem o século XIX, tudo que está acontecendo no século XIX. O que está acontecendo no século XIX, gente? Já tivemos Revolução Francesa, já tivemos Revolução Industrial, o capitalismo está instaurado e lá, principalmente para esses caras, a gente vai ter aí as unificações da Alemanha, principalmente, né? Porque eles estão todos perto ali da Alemanha. Então, esses são aspectos interessantes a se considerar. Eles estão vivendo toda uma revolução ali, quase da segunda revolução capitalista na Europa. Então, vamos começar a olhar de perto cada um deles. Primeiro, Marx, nasceu em 1818, um cara simpático, morreu em 1883, é prussiano, que depois vai ser alemão, né? Ele estudou direito, mas sempre foi aí pro lado da filosofia e da história, principalmente pro lado da política. A veia militante dele sempre foi muito exacerbada, tá? Tão exacerbada que ele conseguiu ser deportado aí 2 vezes da França, uma vez da Bélgica, da Prússia, enfim. O cara era polêmico e chegou a propor aí como colocar em prática o socialismo que antes era considerado socialismo utópico, né? Que é super interessante. Escreveu o Manifesto Comunista e também o Capital, grandes obras-primas aí do Marx. Tá, e o que tem de bacana no pensamento do Marx? Quais são os pontos-chave aí? Bom, a visão dele é uma visão econômica da sociedade, né? Ele parte de uma análise econômica da sociedade, mas de uma análise histórica também, tá, gente? Ele parte da mercadoria como ponto-chave, porque é ela que vai determinar as relações sociais, porque na história, a partir da análise da história histórica que ele faz, tudo se transforma em mercadoria. Então, o ponto de vista dele é histórico-materialista e dialético. Qual que é o objeto de estudo do Marx? As classes sociais. São classes sociais que são formadas pela divisão do trabalho. O capitalismo acabou, fazendo uma cisão aí entre burgueses, capitalistas, donos dos meios de produção e proletariado, operários, donos da força de trabalho. Foi a única coisa que lhes restou. Então, o modo de produção é que vai definir essas classes. E para Marx, elas são definidas estruturalmente e historicamente enquanto opostas. Daí a luta de classes, tá? Essa eterna luta de classes. Então, o trabalho para a sociedade moderna vai configurar, sim, uma situação de exploração. Por quê? Porque a gente tem 2 conceitos chaves aí no pensamento de Marx, a alienação e a mais-valia. Como assim? A mais-valia, o que seria a mais-valia? A mais-valia é o excedente do trabalho que o patrão não paga para o trabalhador, ou seja, é o lucro, né? É aquilo que ele embolsa. E por que o trabalhador não cobra? Porque ele não tem noção do todo que ele produz, ele está alienado do produto total, ele está alienado da sua força de trabalho, ele está alienado do seu poder, enfim, ele está alienado do todo do seu papel na sociedade, enfim, ele não cobra e é constantemente explorado. Daí, como a gente conseguiria mudar essa situação? Para Marx, a gente consegue mudar a situação através de uma revolução socialista. Marx não fala diretamente sobre educação, mas ele chega a dizer que ela serve, é uma infraestrutura que serve a uma superestrutura, ou seja, ela funciona enquanto manutenção do status quo, né? Ela está lá a favor do capital, visto que ela é mantida pelos capitalistas. Mas ela também pode ser usada para transformação, tá? Ela também deve ser usada para transformação. Então, quando ele propõe a revolução, ele pensa numa educação para transformação. Vamos para o nosso segundo pensador, que é o Émile Durkheim, nosso francesinho, mas que morava ali do lado, encostado também, adivinhe, na Alemanha. Ele é o único que vai se voltar mais para a educação, tanto é que ele é considerado o pai da sociologia da educação. Ele vai criar todo um método para o trabalho sociológico e educacional, quase continuando o trabalho do Comte, né? Ele vai criar as regras do método sociológico, vai propor que a gente estude os fatos sociais, consigo coletivos, coercitivos e exteriores aos indivíduos. Vai dar muita importância para a educação. Quais são as principais obras? As regras do método sociológico, o suicídio, o que mais? As formas elementares de vida religiosa, tem mais aqui. Da divisão do trabalho social. São algumas, tá? As principais ideias. Qual a principal visão dele? A visão dele é social.
que no advento social da sociedade para ele não tem importância. O indivíduo é nada, ele só se planifica na sociedade. Ponto de vista dele, racionalista positivista. O que ele estuda? Os fatos sociais. O que são fatos sociais, gente? São maneiras de agir, de pensar, são hábitos, são formas de viver que são exteriores ao indivíduo, tá? Esses fatos sociais vão criar representações coletivas, que são atitudes comuns de uma determinada coletividade numa determinada época. Essa representação coletiva ela vai ser independente do indivíduo. O indivíduo não tem poder criativo, o indivíduo não cria, não manda nada, não escolhe. Para Durkheim, o social é quem vai determinar o indivíduo, tá? Daí, ele vai falar de solidariedade, não essa solidariedade enquanto sentimento, tá, gente? Mas solidariedade enquanto comunhão dessas representações coletivas, tá? Enquanto partilha do mesmo conjunto de regras. Essa solidariedade pode ser mecânica, se as pessoas partilham regras de uma maneira coerciva, ou orgânica, se as pessoas partilham regras de uma maneira através da divisão social do trabalho. Daí ele vai falar que se isso ocorre é feito de uma maneira harmônica, vai propor ali a existência de uma situação normal ou não, de uma situação anormal, enfim, vai fazer todo um estudo sobre isso. No caso, Durkheim é o único que se volta realmente para a educação e ele vai fazer um estudo muito profundo sobre a educação, sociologia da educação, porque para ele o homem só se humaniza pela socialização, que é concedida através da educação. É a educação que prepara o homem para viver em sociedade, que prepara ele de uma maneira total para viver em sociedade, certo? Beleza? Vamos para o último, Max Weber. Mais recente aí, 64, 1920, nasceu também na Alemanha, também estudou Direito, estudou Economia. Ele dedica seu trabalho ao estudo das relações de dominação, porque ele vai defender a tese de que a forma que a gente legitima um poder, uma pessoa no poder, ela vai ser decisiva para que a gente compreenda que tipo de poder que a gente deu para essa pessoa, tá? Ele também valoriza o mérito pessoal e o trabalho como meio de sublimação espiritual. Isso é interessante porque ele vai defender os princípios protestantes e ao defender os princípios protestantes ele vai acabar fortalecendo aí a questão do lucro e o próprio capitalismo, tá? Bom, vamos lá ver o que ele escreveu. Ele escreveu Economia e Sociedade, a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, olha lá, e Ensaios de Sociologia, só para citar alguns, tá? Olha, ao contrário de Durkheim, ele dá importância primordial para o indivíduo. O indivíduo, ele escolhe ser quem é, ele tem poder de escolha, tá? É lógico que essas escolhas são limitadas pelas oportunidades que ele tem, pelo grau de conhecimento que ele tem, mas ele tem sim um poder de escolha. Então, o ponto de vista do Weber é um ponto de vista de compreensão social, ele está muito influenciado pela psicologia. Quais são os objetos de estudo dele? São as ações e as relações sociais. O que são ações sociais para o Weber? Bom, ações sociais são ações cujos sentidos são orientados aí para o outro, tá? Essa ação social não implica uma reciprocidade, de ter resposta. Elas são classificadas em tradicionais, quando elas são feitas de modo automático, afetivas, quando são aquelas respostas emocionais, racionais, com relação a valores, né? Quando querem aí uma ética de convicção, um senso de missão, ou racionais com relação aos fins, quando tem uma análise de responsabilidade, de ponderação, será que compensa, não compensa, enfim. Ele também fala sobre relações sociais, porque já que a gente vive tantas essas ações, pratica tantas ações, né? A gente vai criar uma relação social, que é o sentido compartilhado da ação. A relação social não é encontro de pessoas, tá, gente? É a consciência de ambas do sentido da ação, tá? Daí ele vai falar que não existe relação social sem dominação. Todas as esferas da ação humana estão marcadas por algum tipo de dominação, gente. Essa dominação que vai fazer com que o indivíduo, né, obedeça a uma determinada ordem, acreditando que está realizando isso por sua própria vontade, né? Ele vai acreditar que ele escolheu, mas ele não escolheu. Então ele está sendo sim dominado. Então ele vai se conformar a um padrão por sua própria escolha, achando que está fazendo uma decisão própria, mas não é. É dominação. E é uma dominação legítima, através de legitimação tradicional, quando as coisas são dadas ali, impostas. Legitimação carismática, quando tem a figura do herói e ele convence. Ou uma legitimação racional, que é a burocrática, que é aquela que impõe sistemas que para ele é a mais evoluída. Aí aqui eu coloquei um resuminho pra gente. Vocês fiquem à vontade aí para acompanhar esse resuminho, é muito bacana, tá?
tem objeto de estudo, tem postura do sociólogo, tem objetivo da sociologia para cada um deles. Eu acho que está muito legal. E é isso, espero que vocês tenham gostado.